Hoje nós vamos falar sobre o livro Tribos, do Seth Godin. Já vou largar isso aqui dizendo o seguinte: eu hoje, 2025, já nem sou tão fã de Seth Godin, mas eu acho que foi parte importante do meu desenvolvimento de marketing. Então, eu penso que é útil trazer para vocês a visão que ele tem. Eu acho que o Seth Godin tem uma visão simplista das coisas que não me agrada muito. Mas tem vários ensinamentos úteis, é realmente relevante. E esse livro particularmente, ele é bem bom para quem quer fazer coisas na internet, para quem quer criar conteúdo, para quem quer ter um produto, para quem quer ter uma comunidade. É um livro bastante útil para pessoas que estão buscando desenvolver um ecossistema de infoprodutos e serviços, ou, melhor dizendo, para quem quer seguir um caminho, que é o caminho que eu segui e tem se consolidado cada vez mais, que é o de você se transformar no centro de aquisição das suas empresas. Então hoje eu sou o centro de aquisição das minhas empresas, eu sou só um canal de aquisição, não só das minhas empresas, mas de outras empresas, inclusive, para as quais eu gravo vídeos, trabalho, enfim. E eu penso que muito do que me ajudou a conseguir criar essa reputação e transformar isso num negócio pode ser encontrado aqui. Muito não, mas alguma coisa está aqui. Porque eu tenho que agradecer a você que está assistindo essa aula, a este vídeo, porque você faz parte dessa tribo que eu consegui criar ao longo desses anos. E as tribos são sempre em torno de um líder, né? E eu nunca pensei que eu fosse ser líder de coisa alguma, diga-se de passagem. Nem era minha intenção, quando eu comecei no digital, que eu me tornasse o importante. Nem acho que você deve pensar dessa forma, porque acho que você vai desvirtuar o teu conteúdo. Mas eu percebi com o passar do tempo que, de fato, a nossa vida é que inspira as outras pessoas. Então, quando nós decidimos criar conteúdo na internet, nós estamos nos colocando nessa posição, né? Como diz este livro aqui, ó. René Girard, eu via Satanás cair como um relâmpago, nós vamos ter uma aula dele no nosso clube do livro em algum momento em breve. Ele vai nos mostrar que um dos princípios de ação das pessoas no mundo é o desejo mimético. Nós imitamos as outras pessoas sem nem mesmo percebermos. E, portanto, quando nós começamos a criar conteúdo no digital, a minha opinião é de que você deve transformar a tua vida para que te imitar seja uma coisa boa. Para que as pessoas imitem as coisas boas que você faz. E não as coisas ruins. Por isso que eu faço churrasco todo dia. Sacanagem. Vamos lá. Tribos, nós precisamos que você nos lidere. Vamos olhar aqui rapidamente. Eu não lembro se tem um sumário nesse livrinho aqui. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Ele começa direto. Eu tenho o meu sumário, tá? Mas vamos lendo um pouco do que tem nele. E a gente vai conversando aqui. Inclusive, como nós temos pessoas ao vivo assistindo esse vídeo, vocês podem ir comentando, que eu acho que particularmente nessa aula, vai ser útil eu ir conversando com quem está nos comentários, tá? Um grupo, eu sei que a letra é pequena, eu vou tentar aproximar assim, ó. Acho que vai ficar melhor. Vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui, ó. Um grupo precisa de apenas duas coisas para ser uma tribo: um interesse em comum e uma forma de se comunicar. Vamos começar pelo primeiro ponto. O interesse em comum, a gente pode pensar nele como a big idea do teu perfil. O interesse em comum pode ser a grande ideia que você está defendendo. Então vocês me viram defender nos últimos 2 anos a ideia de one person business, de ter um negócio de uma pessoa só. Um interesse em comum pode ser resumido numa big idea, mas não precisa. O interesse em comum ele pode ser sempre trazido. Nossa, que palavra feia, né? Ele pode ser sempre apresentado como um conjunto de ideias, não só uma ideia, mas que levam a um lugar comum. Então, este interesse em comum pode ser um objetivo em comum. Do tipo, todos nós temos o objetivo de ficar milionários. Aí, vamos ter aqui a tribo dos milionários. Não é muito meu objetivo de venda, mas é um objetivo em comum. Então, um objetivo comum também funciona. E uma linguagem
uma forma de se comunicar, uma linguagem própria. Veja, você vai perceber que no Instagram, por muito tempo, a gente viu isso, que era as pessoas criando rituais no seu perfil, criando frases de impacto. Eu várias vezes usei frases que eu fiquei repetindo um tempão para as pessoas repetirem também. Amanheceu no condado, aqui, escreveram no chat hoje. Isso é uma frase que eu repetia muito. Para quê? Para criar uma forma de comunicação que fosse própria da nossa tribo. Olha que coisa interessante. Então eu penso que nessa forma de se comunicar, o que você quer é apresentar para as pessoas ideias que vão se tornar ideias comuns. É apresentar para as pessoas objetivos que vão se tornar objetivos comuns e tudo isso vai moldando a linguagem. O meu jeito de falar e de me comportar molda a linguagem das pessoas que me seguem. No nosso grupo, nas nossas conversas, as pessoas vão começando a falar mais parecido comigo. Você vai ver que o líder tem um papel muito importante em todo esse desenvolvimento da teoria do Seth Godin. E isso você deve sempre ter em mente, porque eu estou falando aqui nesse vídeo pensando que o teu objetivo, que está me assistindo, é se tornar um líder de uma tribo. Para você se tornar um líder de uma tribo, a primeira coisa que você precisa é do seu interesse e da sua forma de se comunicar. Então você não consegue imprimir um interesse comum e uma forma de se comunicar comum a todas essas pessoas. E aí ele diz o seguinte, a tese dele é baseada no arquétipo do cara comum, né? De que nós precisamos pertencer. Tá pequenininho aqui, ó. Nós precisamos pertencer. E não conseguimos resistir à pressa de fazer parte e à emoção do novo. Coisa curiosa, né? O Seth Godin é um marqueteiro mais atual. Então, a linguagem dele conversa mais com a velocidade do nosso mundo digital, onde tudo é pressa. As pessoas têm pressa de tudo. E uma coisa que a pressa traz é a necessidade de novidade. Porque como eu tenho pressa, veja, tudo que deixa de ser novo passa a ser lento. Já para eu pensar nisso? Quando eu conheci a minha esposa, primeira vez. Pô, acabei de conhecer. Tem tanta coisa nova que vai aparecer ali. Os dias passam rápido, os encontros são muito rápidos, as conversas, tem muita coisa. Agora já estamos há 4 anos aí, casados. Já faz 6 anos que eu conheci ela. É isso, né? 2019. Já faz 6 anos que eu conheci ela. A gente é uma vida mais lenta. Já não tem um monte de novidade. É melhor? 1000 vezes. Mas, no geral, as pessoas na internet não pensam assim. Elas estão com pressa, estão ansiosas. Essa é a grande destruição do Instagram que eu venho criticando. Isso, de fato, o Instagram tem feito isso com as pessoas. Mas a pressa é um fator importante. Ele diz o seguinte: algumas tribos estão empacadas. Você vê que esse livro, cara, ele é cheio desses joguinhos de palavra o tempo inteiro. Assim, ele não é um livro de uma continuidade tremenda, muito legal. Não. É só um monte de pequenas ideias jogadas e unificadas. Algumas tribos estão empacadas, elas abraçam o status quo e sufocam qualquer membro que ouse questionar a autoridade e a ordem aceita. E aí que vem a coisa. Um movimento é algo emocionante. Veja, o nosso trabalho, eu vou traduzir isso de uma forma bem mais concreta, que foi o que eu fiz. Quando que eu fiz isso? A partir de 2023, quando eu comecei a entrar no mundo do marketing digital, né, de falar de negócios. Existe sempre um status quo no mercado. E como você penetra neste mercado? Uma das formas mais simples, ou não é tão simples, não é fácil de fazer, mas é simples, é você questionar o status quo e trazer uma nova ideia emocionante. Então, quando eu vim com a ideia de um One Person Business, era uma nova ideia emocionante em um status quo existente, ninguém estava falando disso. E era uma época, 2023 ali, quando eu comecei a falar disso, cara, assim, eu só via as figuras dos grandes empresários, os caras sempre com equipes maiores, os escritórios presenciais com muita força voltando. Então era muito trabalho em grandes equipes. Olha minha empresa enorme, olha a nova sala que eu aluguei. Eu falei, pô, pera, vamos questionar o status quo, meu amigo. E se eu quiser ficar em casa, sozinho,
fazendo de boa, sem ter que ficar multimilionário, se eu quiser ganhar só um tanto, que faça eu ter uma boa vida, e tá tudo bem. Se eu quiser viver de uma newsletter, se eu quiser viver de um canal no YouTube, se eu quiser viver com um valor limitado, porque essa é a ideia do Company of One, né? O teto financeiro, a partir do qual você não precisa mais se esforçar para ganhar mais dinheiro. Pô, eu vou até aqui, tá bom. E eu pensei, pô, é verdade, tá bom. Tem um lugar que tá bom mesmo. Realmente existe lugar, tá? Não precisamos de dinheiro infinito. Então isso era uma ideia emocionante à época. E era emocionante para mim, né? Inclusive, essa é uma das dificuldades que eu tenho. Eu só consigo continuar falando das coisas que me empolgam e me emocionam. Então, quando uma ideia deixa de ser interessante para mim, eu tenho muita dificuldade de continuar repetindo ela. E isso é um problema de negócio, né? Porque você precisa repetir uma ideia por muitos anos para que essa ideia fique associada a você e você consiga crescer, fazer o teu faturamento crescer bastante em cima daquela ideia. Eu acho que o Érico Rocha é um grande exemplo disso, né? Ele repete a mesma ideia, sei lá, cara, há muito tempo, 10 anos, 15 anos, eu não sei quanto tempo faz mais. Já faz muito tempo que ele repete a mesma ideia. E funciona. Eu acho que é um bom jeito de levar os negócios. Mas eu tenho a minha dificuldade própria de fazer isso, diga-se de passagem. Vamos lá. Vamos para a página 17 aqui. As tribos estão relacionadas com fé. Relacionadas com se acreditar em uma ideia e em uma comunidade. Claro que ele está usando fé num sentido bem natural aqui, né? E elas estão baseadas no respeito e na admiração pelo líder da tribo e pelos outros membros também. Vamos guardar isso aqui, que são coisas muito importantes. Nós vamos falar daqui a pouco. Você acredita naquilo que você faz todos os dias? No fim das contas, a convicção se torna uma brilhante estratégia. Acho que eu tive uma ideia. Vamos fazer assim, né? Eu vou ficar tirando e botando eu lá. Opa! E olha que legal. Veja. A gente precisa falar disso. Isso é muito importante, tá? Eu já tive caso de pessoas que não gostaram de alguns produtos porque falavam: eu não gostei porque eu achei que as pessoas, isso aqui parece um culto ao Elton. Pô, não tem culto ao Elton de coisa nenhuma. Eu não sou guru de ninguém. Vamos começar por aí. Eu não acho também que ninguém precisa ficar me elogiando e falando coisa de mim. Só que é inevitável que nós nos inspiremos na pessoa com quem nós estamos aprendendo. É inevitável. E esse é um princípio importante do livro do Seth Godin. Se você não se tornar alguém respeitável, admirável, sei lá, vamos resumir para interessante. Se você não for um exemplo daquilo que você fala, é claro que vai ser muito menos força o teu movimento. Não tem, isso é uma coisa óbvia da natureza humana, entendeu? Não é novidade. Só olhar meu filho, né? O meu filho grita do mesmo jeito que eu grito. Meu filho ri do mesmo jeito que eu rio. Meu filho chora, eu não choro na frente dele. Meu filho se comporta igual eu me comporto, pô. O exemplo arrasta. Então, assim, aqui vem um pouco da coisa que eu falei, né? Da minha dificuldade de continuar falando de algo que não está no centro do meu interesse momentâneo. Mas, principalmente, eu só consigo falar do que eu acredito. Então, se eu estou acreditando que o Instagram não é bom, eu vou falar disso. Mesmo que daqui 6 meses eu mude de ideia, hoje essa é a ideia que eu acredito. Eu não acho que eu vou mudar de ideia, de passagem, mas vai que eu mudo. Tá tudo bem. Então eu não consigo deixar de fazer dessa forma. Mesmo que eu esteja errado na minha crença, eu prefiro fazer assim e defender um erro com verdade. Então, eu acredito piamente neste erro do que eu permanecer falando de uma ideia só porque ela funciona. Por isso que quando alguém vem e fala que eu tô falando que o YouTube é bom só porque eu tenho serviço de YouTube, eu fico puto. Porque é óbvio que não, entendeu? Eu só tenho um serviço de YouTube porque eu acho que o YouTube é bom. E não o contrário. Eu não falo que ele é bom porque eu tenho serviço. Eu tenho serviço porque eu acho que ele é bom. É assim que é a ordem das coisas. Então vamos lá. 3 coisas têm acontecido ao mesmo tempo. Todas as 3 apontam para o mesmo resultado. Primeira coisa. Muitas pessoas estão começando a se dar conta de que elas trabalham muito e que trabalhar em coisas em que elas acreditam é muito mais satisfatório. Nossa. Eu não lembro quando ele escreveu esse livro, cara. Se alguém quiser pesquisar e me falar. Eu não me lembro exatamente quando ele escreveu. Mas
Isso é uma verdade que ela só se reforça com o passar do tempo. Os anos vão passando e as pessoas vão cada vez mais querendo trabalhar com algo que faz sentido para elas. E se a gente lê lá a Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, a gente vê um reflexo num texto de algo que eu vivo na minha vida, eu não sei você. Mas se eu não parar de trabalhar, não para nunca de ter trabalho. Não para. Eu posso tranquilamente acordar, pegar o celular e trabalhar até a hora de dormir. E o meu celular não vai parar de ter mensagem, eu não vou parar de ter coisa para fazer. E parece que a sensação geral que eu tenho é de estar sempre atrasado. Não sei você, cara, mas eu tenho essa sensação o tempo inteiro. Então, chegou um momento, sei lá, há um tempo atrás já, em que eu tive que aceitar. Não, eu vou ficar atrasado. Dane-se, entendeu? Eu vou ficar atrasado. Eu vou aceitar essa sensação e é isso aí. É isso que vai ser. Porque ela não passa. Sempre tem mais coisa pra fazer do que dá pra eu fazer. Isso é muito louco. Segundo ponto que ele apresenta aqui no livro. Muitas empresas têm descoberto que o modelo industrial de produção de bens e serviços não está nem perto de ser tão lucrativo quanto costumava ser. Não sei se isso é verdadeiro, tá? Industrialmente, você tem mais lucro do que artesanalmente. Acontece que um ponto importante aqui é, hoje, produtos artesanais estão ganhando apelo, de novo. Igual, eu compro um pão artesanal, daí a pessoa que vende o pão pra gente tá industrializando o processo. Minha esposa já tá triste, porque ela falou, quando ela industrializar, o pão vai piorar. Falei, não sei, espero que não, mas pode ser que sim. Esse meu mousepad que você tá vendo aqui, você não consegue ver direito, porque eu tô com um zoom absurdo, né? Completamente artesanal. Pedi para um amigo fazer. Então, assim, se ele fosse industrial, ele seria pior. Esse aqui é feito do tamanho que eu quero, do jeito que eu quero, a qualidade dele é superior a todos os outros que eu já tinha comprado antes. Então, assim, os produtos feitos de forma artesanal, eles têm uma qualidade superior em muitos casos, por conta da atenção e da dedicação de quem produz. Eu não sei se é verdade que as empresas estão descobrindo isso, que eu acho que ele defendendo o ponto de vista dele. Isso é um problema de marqueteiro. Você tem que ficar o tempo inteiro discernindo entre o que realmente é verdade e o que é o cara defendendo o ponto de vista dele. Terceiro ponto, muitos consumidores têm decidido gastar seu dinheiro comprando produtos não industrializados. Exatamente, o que eu acabei de falar. Concordo com ele nesse ponto. E isso nos permite construir empresas, construir negócios menores, mas que geram dinheiro suficiente para nós, pessoa física. Então, se você seguir certas linhas de raciocínio do mundo de negócios, você vai começar a desejar expandir a tua empresa, faturar muito e depois vender ela. E se você começar a fazer, você vai ver que em muitos casos vai ganhar menos dinheiro fazendo isso. Você, pessoa física, vai ganhar menos dinheiro no mês a mês do que se você só ficasse pequeno e vendendo o suficiente para a tua vida. Porque quando você tem que expandir um negócio, você tem que contratar um monte de gente, criar um monte de burocracia, criar um monte de processo, contratar um monte de ferramenta, vai ter que pagar pessoas que você não precisaria, vai ter que pagar advogado, contador, sei lá. Cara, o negócio vai longe, entendeu? Então, eu penso que ficar pequeno é uma ótima escolha. Hoje, 2025. Aí vou pular aqui pra frente para eu defender o meu ponto. Que eu escrevi aqui, ó. Você é seu nicho. O Seth Godin concorda comigo. O marketing é o ato de contar histórias sobre as coisas que fazemos. Histórias que vendem e que se espalham. Vamos guardar isso, só isso para nós. Porque é o seguinte, na minha opinião, o marketing é o ato de se fazer conhecido. Então, se eu quero fazer esta marca conhecida aqui, ó, que não me patrocina, The Coffee. E isso, o marketing o marketing do The Coffee é fazer o The Coffee ser conhecido. O marketing do Elton é fazer o Elton ser conhecido. Então, o marketing é o ato de contar histórias? Não. É o ato de se fazer conhecido. Pode ser contando histórias. E no digital,
Com você sendo o centro da propaganda, para mim o marketing é um ato de contar histórias sobre as coisas que fazemos. É só assim que eu construí tudo que eu construí até hoje. Então, tudo o que foi vendido através dos perfis do Elton Luiz foi vendido com base nas histórias da vida do Elton Luiz. É muito esquisito falar na terceira pessoa, tá? Mas a realidade é, tudo que eu vendo desde sempre no meu perfil, em qualquer perfil, seja no Instagram, no YouTube, no Substack, seja lá onde eu estiver, vai sempre ser vendido com base nas histórias da minha vida e do que eu fiz. É por isso que eu falo que você é seu nicho e que você só vai conseguir vender mais quando você tiver mais a apresentar para as pessoas. E mais do que foi feito. Então você tem que fazer mais. Eu trabalho mais que todo mundo que eu conheço. Todo mundo talvez não. Mas eu trabalho bastante. É que a natureza do meu trabalho não é ficar batendo laje, então não parece trabalho muitas vezes. Fiquei ontem até quase 2h30 da manhã lendo um livro. Li 220 páginas de um livro ontem, desse livro à noite. Peguei, sei lá, umas 8h30 da noite, sentei aqui e fiquei até 2h30 da manhã. É meu trabalho. Não conheço muita gente que está disposta a fazer essas coisas. E não conheço muita gente que está disposta a fazer isso sem ganhar dinheiro, inclusive. Que foi o que eu fiz por muito tempo. Eu conheci um cara que leu muito mais que eu. E aí ele falou, me contou, né? Disse que um amigo dele perguntou pra ele, como é que você leu tanto? Ele falou, é só você não querer ganhar dinheiro. Aí você fica só lendo, não trabalha muito. Vive com pouco, aí você vai ter bastante tempo pra ler. Porque trabalhar ocupa muito tempo da vida, né? Então eu achei muito interessante a resposta dele, tá? Mas para nós, o marketing é contar histórias sobre aquilo que nós fazemos. Isso é certo e o Seth Godin está correto quando se trata de perfil de pessoa física. Agora vamos lá, vamos voltar aqui para o livro. Ó. Ele diz assim: como nós vimos anteriormente, são necessárias apenas duas coisas para transformar um grupo de pessoas em uma tribo. Um interesse em comum, uma forma de se comunicar. E a comunicação pode se dar de 4 formas. Coisa básica, idiota até, né? Parece que ele vai falar. Líder para tribo, tribo para líder, membro da tribo para membro da tribo para alguém de fora. Maravilhoso. Obviedades. Mas vamos lá. Então, um líder, e aqui é o papel do líder, tá? Então, vamos botar bem pertinho aqui, ó. Um líder pode ajudar a aumentar a efetividade da tribo e de seus membros ao... Vamos lá, deixa eu abrir a caneta aqui, para mostrar onde eu tô, né? Aqui, ó. Transformar o interesse em comum em uma determinação e desejo ardentes por mudança. Eu resumi isso como motivar. Líder motiva. Segundo, calma aí, eu tenho que marcar aqui. Tem uma linha vermelha aí. Prover ferramentas para permitir que os membros se comuniquem melhor. Conectar. Alavancar a tribo para permitir que ela cresça e ganhe novos membros. Eu resumi como alavancar. Agora vamos lá. Vamos reler essas 3 coisas aqui e vamos conversar sobre elas. Por quê? Porque elas são parte do teu conteúdo e da tua operação do dia a dia. 3 papéis do líder. Primeiro, transformar o interesse em comum em uma determinação e desejo ardentes por mudança. Isso significa 2 coisas. Primeiro, eu tenho que motivar as pessoas a mudar, porque toda venda é a promoção de uma mudança. Então, a forma como eu tomava café antes de ter este copo mudou. Com este copo é diferente. Toda venda é promoção de uma mudança. É diferente eu usar esse mouse ou eu usar esse mousepad aqui. Então, toda venda é a promoção de uma mudança. Então, isso significa, em primeiro lugar, motivar as pessoas a mudar. Em segundo lugar, esse negócio de transformar o interesse em comum em uma determinação, um desejo ardente, significa assim, ó, expor a tal ponto os problemas e as dificuldades que a pessoa fique ansiosa e desejando comprar o que você vende. Então existe um papel de marketing aqui. Não é só o papel de motivar. Ou seja, o teu vídeo, o teu conteúdo, ele precisa, em primeiro lugar, fazer com que as pessoas fiquem mais motivadas a se mexer. Porque mesmo na pior das situações, a gente tende a se acomodar. O ser humano se adapta. Segundo, o teu conteúdo precisa expor problemas a tal ponto que gere nas pessoas um desejo ardente por essa mudança. Porque o desejo ardente significa, para o marqueteiro, a compra.
beleza? Segundo papel do líder, prover ferramentas para permitir que os membros se comuniquem melhor. Aqui já é um pouco melhor, você está se comunicando no chat de uma aula, mais um grupo de WhatsApp é ainda melhor, um encontro presencial é ainda melhor e assim por diante. Então, parte do trabalho do líder é conectar as pessoas. Quando você vem na internet criar conteúdo da sua vida, ou você é o centro do conteúdo, não sou eu falando para uma marca, sou eu falando para eu mesmo. Com certeza, você vai ter que chegar ao ponto de conectar as pessoas, porque você vai virar um líder e só existe líder se existe alguém para liderar. E para existir alguém para liderar, você vai ter que juntar as pessoas num lugar. Então, de fato, ele está correto. E por fim, alavancar a tribo para permitir que ela cresça e ganhe novos membros. Sim, mas você pode decidir até que ponto. Você pode criar uma tribo pequena. Você pode criar uma tribo enorme. Então, tem lá uma das pessoas que trabalha comigo, ela fala assim: Elton, eu acho que você tem que ser o mais famoso que você puder ser. E eu penso assim, eu não sei se eu quero. Então, assim, a gente vive sempre esse debate. Será que eu quero ser mais famoso do que eu sou? Eu acho que não. Às vezes eu não quero. Às vezes eu quero, às vezes eu acho que não. Então, assim, qual o tamanho da tribo que você tem que construir? Não sei. Depende. Pode ser grande, pode ser pequena. Eu posso querer ter um produto. Eu tive um produto, a época do Clube do Livro, lá no começo de 2024, que era assim, 6 pessoas, era maravilhoso. Era bom, todo mundo se conhecia, entrava ali na call, virava um negócio meio íntimo, era massa demais, entendeu? Então, assim, não sei qual o tamanho ideal de uma tribo. Então, tem que alavancar? Tem, mas até que ponto? Não sei. Beleza? Então, guarde isso daí. Vamos lá. Logo em seguida ele vai falar assim: portanto, aqui está a anatomia de um movimento. A anatomia de um movimento tem 3 partes. Primeiro, uma narrativa que conta uma história sobre quem somos e o futuro que estamos tentando construir. Grava isso, eu já falei isso várias vezes em vários vídeos. É a ideia das 3 pessoas. Você está falando sobre o passado, o presente e o futuro. É sempre uma narrativa da história sobre quem somos e o futuro que estamos tentando construir. E quando eu falo do futuro, o futuro não pode ser assim: eu estou aqui fazendo a minha empresa crescer para eu ficar mais rico. Não pode ser um negócio sem graça. Tem que ser um negócio superior, entendeu? Eu estou tentando melhorar a vida da minha família. Eu estou tentando promover uma mudança na sociedade, coisa e tal. Então esse futuro tem que ser uma visão mais ampla do que só a melhora da sua vidinha material ou o crescimento da sua empresinha, sacou? Segundo ponto, uma conexão entre o líder e a tribo. Pera aí, meu cachorro tá pedindo para entrar aqui. Pausa para você respirar. Vai, entra aí, rapaz. Vamos lá. Segundo ponto. Uma conexão entre o líder e a tribo. Tem que ter uma conexão. De uma forma, nós temos que estar conectados. É tipo quando eu conheci a minha esposa, ela falou: sou flamenguista. Eu falei: que legal, eu também. Nossa, já temos uma conexão, olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Tu fica procurando conexão. Quando tu conhece a moça lá, tu quer conquistar ela, tem que achar os pontos que conectam vocês dois. Mesma coisa aqui. A gente tem que ter coisa em comum, senão não dá certo. Terceiro, tá fedido, hein, Apolo? O que é isso? Algo a se fazer. Quanto menos limites, melhor. Vamos lá. O que é esse algo a se fazer? Um movimento implica, em primeiro lugar, uma história. Passado, presente e futuro. Em segundo lugar, uma conexão entre eu, que sou o líder, e você, que é um membro da tribo. Em terceiro lugar, implica que nós juntos estamos fazendo algo. Eu estou te ajudando a construir o teu negócio de uma pessoa só. E quanto mais perto eu estou de você, melhor é. Essa é a ideia. Foi mal, esqueci de botar a câmera para mim. Guarda isso. Isso vai fazer parte. Todo o teu conteúdo vai girar em volta dessa ideia. Aí nós vamos para... Vou pular bastante. Lá na página 93. Porque tem um monte de coisa aqui que... tá bom. É legal, mas não tanto, né? Então vamos lá. Tá gravando isso daí? Espero que você esteja anotando aí e gravando isso na tua cabeça, tá? Vamos ver se é aqui que eu quero ler. Cadê? Não é aqui. Vamos para uma outra página. Então, nós vamos para aqui, ó. 2 regras importantes que ele apresenta para nós continuarmos crescendo.
já que a tribo tem que crescer. E aqui vai. Página 100. Tá? Ele vai dizer o seguinte. A primeira regra que o mercado musical, porque ele está partindo do exemplo do mercado musical, tá? A primeira regra que o mercado musical falhou em entender é que, pelo menos no início, o novo é raramente tão bom quanto o velho era. Se você precisa que o alternativo seja melhor do que o status quo já no começo, você nunca irá começar. Quando eu comecei em 2023 a falar de One Person Business, quase ninguém conhecia. Então é claro que eu não ia ter mais força de venda do que o status quo. É claro que não. Mas é o jeito de você começar a ganhar destaque. 2025, eu faturo muito mais do que em 2023. Por quê? Porque são 2 anos repetindo a ideia. Então, a novidade, ela é muito boa para te posicionar no mercado e te dar algum destaque frente ao barulho. Porque tem muito barulho, muita gente falando ao mesmo tempo. Só que no começo, este novo não te dá tanto rendimento. Por quê? Porque as pessoas ainda estão... O que é isso? Elas têm que entender o que é um negócio. Elas têm que começar a descobrir o que é isso. E só quando elas começarem a entender é que elas vão começar a comprar. E aí que você vai ter o resultado. Então essa é a primeira regra importante. Segunda regra, nem vou botar o livro na tela. A segunda regra que eles perderam é que a performance passada não é uma garantia de um sucesso futuro. Deu errado minha garganta. Vamos lá. Resultado passado não garante resultado futuro. Isso aqui é uma regra de negócio. Não é porque até hoje foi assim que eu tive resultado que eu vou continuar garantindo esse resultado fazendo as mesmas coisas. No geral, não é. No geral, é bem o contrário. E no mercado digital, a coisa é insanamente mais veloz. Existe uma necessidade de adaptação e mudança muito rápida no mercado digital. Quando eu digo muito rápido, é assim, ó. A cada 6 ou 8 meses, você tem que mudar alguma coisa no teu discurso e mudar alguma coisa que você está vendendo. Não tem muito o que fazer. O mercado digital muda muito rápido porque veja, imagina o seguinte, é um efeito meio manada, tá? Você está indo para um lado. E aí você tá sozinho na rua, indo para um lado. De repente começa a vir um grupo de pessoas pro outro lado. Aí vem mais um tanto. Aí vem mais um tanto. Daí a pouco tá olhando, tá todo mundo indo pro outro lado. Você fala, meu Deus do céu, tô indo pro lado errado. Deixa eu dar meia volta e vou atrás desses caras. Aí você tá indo atrás desses caras. De repente começa a vir uma galera e ir pro outro lado. Aí você começa a olhar. Tá, mas tava todo mundo indo pra cá e agora tem uns caras indo pra lá. Aí você começa a se questionar. Daí a pouco tem uma galera indo pro outro lado. Daí a pouco tem mais gente indo pro outro lado que você tava indo. A internet é isso. Ao tempo inteiro existe um movimento de massa te empurrando para um outro lado. Você está indo para cá e existe um movimento que vai para cá. Daí a pouco esse movimento muda para cá. Daí depois esse movimento para cá. Isso acontece o tempo inteiro. Então, como isso acontece muito rápido, porque a internet é um meio de comunicação muito descentralizado e veloz. Então, vamos uma explicação boba, né? Há um tempo atrás, tinha que mandar uma carta pelo correio para chegar na casa da pessoa para ela falar com você. Agora, tu mandou um WhatsApp imediato. Chegou e apitou a notificação no celular do cara. Então, o movimento é descentralizado. Para mandar uma carta, eu tinha que mandar pelo correio. Então, o correio, eu centralizava o envio. Agora, para eu mandar uma mensagem para você, eu posso mandar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, pelo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é descentralizado, portanto, é muito mais rápido. É por isso que você vê que trabalhar sozinho geralmente é mais rápido que trabalhar com uma empresa gigante. No micro, no processo micro. Por quê? Para eu fazer um vídeo, eu faço o vídeo, eu subo no YouTube, eu escrevo lá o título, acabou. Agora, quando eu tenho alguém para editar, alguém para escrever, o processo perde um pouco de velocidade. O processo micro. É que com mais pessoas eu ganho a possibilidade de fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas o processo micro acaba ficando um pouco mais lento. A internet, como ela descentraliza e acelera, ela faz com que você seja obrigado a mudar o seu discurso com frequência para você conseguir se manter vencedor no mercado. Então, o que me fez faturar até agora, provavelmente não é o que vai me fazer faturar em 2026. Os princípios básicos, eles sempre vão permanecer desde que o mundo é mundo. Do tipo, eu só dá para eu vender alguma coisa que as pessoas precisam ou estão procurando. Senão não dá para eu vender. Só que, isso é um princípio básico. Agora,
as mudanças do momento, as regras do jogo, elas estão se alterando em cima desses princípios o tempo inteiro. Então, isso é bem importante você saber. Porque senão você vai ficar preso a uma coisa que já funcionou e parou de funcionar. E não vai ver, quando vê já é tarde demais. Vamos lá. Então vamos para como criar um movimento. Página 110. Como criar um movimento? Inclusive nós estamos criando um movimento para uma pessoa aqui. E estamos seguindo exatamente esse passo. Passo número 1 para criar um movimento. Está aqui na tela. Na telinha. Publique um manifesto. Primeira coisa, escrever o manifesto do seu movimento. Beleza? Distribua-o e faça com que ele se espalhe facilmente. Não precisa ser impresso ou escrito à mão, mas é um mantra e um lema e uma forma de olhar para o mundo. Concordo. Publicar um manifesto é o primeiro passo para você conseguir propagar uma ideia. E propagar uma ideia é que leva a um movimento. Nós estamos sempre vendendo ideias. E as ideias que fazem com que os produtos sejam vendidos. Segundo passo, faça com que seus seguidores se conectem a você facilmente. Fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso. Cara, simples. Eu abro o canal de comunicação. Instagram, YouTube, seja lá o que for. Terceiro passo, faça com que seus seguidores se conectem facilmente uns aos outros. Eu só faço isso com cliente, não faço isso com seguidor. Então, quem se conecta com os outros? Os meus clientes no projeto OPB, tem o seu grupo de WhatsApp lá, pronto. Agora, fora, quando não é meu cliente, eu não crio meio de conexão. Quarto, perceba que o dinheiro não é o ponto de movimento. Já te falei isso. O ponto de movimento tem que ser, não pode ser material, tem que ser uma ideia. É a ideia que gera o movimento. Quinto, rastreie seu progresso. Óbvio. Já falamos disso, né? Ele já falou disso. Livro de marqueteiro é repetitivo, por isso que a gente pode pular um monte. Então, é claro. Por que você rastreia o seu progresso? Porque o movimento criado no digital, a partir da criação de conteúdo do indivíduo, é baseado no indivíduo, no líder. Então, o movimento que eu crio a partir da minha comunicação nas redes sociais é um movimento das pessoas que me seguem. Tanto que literalmente chama isso, né? No Instagram é o seguidor. Então, o movimento, para ele permanecer se propagando, ele precisa ter o lastro no seu progresso pessoal. E aí, você pode me conhecer hoje. Se você me acompanha por um tempo, eventualmente, eu vou ter contado um pouco do meu progresso. E aí você vai ver que eu não sou qualquer Zé Mané, que começou ontem. Eu estou nessa brincadeira há um tempo e eu, de fato, progredi nisso daqui. O meu progresso não só é visível pelo que eu conto, mas ele é visível no conteúdo. Você pode comparar o primeiro vídeo com o vídeo de hoje, você pode ver como é que, pode ver a roupa que eu estou usando, pode ver a estante que eu tenho, enfim. Então, de alguma forma, pode ver que a minha família cresceu. Então, assim, você vai me ouvindo e vai conseguindo averiguar que existe um progresso. Por isso que ele tem que ser rastreado. Beleza? E aí nós vamos pular bem para o final aqui, para nós acabarmos isso. Que é, eu vou ler isso aqui para você e daí nós vamos falar sobre isso. As pessoas não acreditam no que você diz a elas. Elas raramente acreditam naquilo que você as mostra. Elas muitas vezes acreditam no que os amigos as dizem. Elas sempre acreditam no que elas dizem para si mesmas. O que os líderes fazem? Eles dão às pessoas histórias que elas mesmas possam contar. Histórias sobre o futuro e sobre a mudança. Essa é a maior sacada que este livro traz. Coisa mais importante que você tem para entender aqui. Eu só conto a minha história, eu só apresento os meus resultados, eu só explico o meu progresso para que você, ao ouvir isso, conte a sua própria história para você mesmo. E quando você compra de mim, você não comprou a minha ideia. Você comprou a ideia que você mesmo construiu. Esse é o grande poder da venda que nós temos que criar. Para isso acontecer, Elton, eu só consigo fazer isso de um jeito. Eu aposto muito em melhorar a minha vida e eu aposto que quando você ouvir o progresso da minha vida, você naturalmente vai pensar na tua.
e vai sentir vontade de ter um progresso de alguma forma análogo. Você pode não querer exatamente o mesmo caminho que eu, mas você vai olhar para a minha vida e vai começar a construir a tua vida. Para mim é Os Pinguins do Papai. Eu nunca esqueço da cena do filme em que o Jim Carrey vira um cara, ele tá tentando fazer uma venda para um cara. Ele chega no escritório do cara, que tem a parede de vidro, vira a cadeira do cara, faz o cara olhar para pro horizonte e constrói uma imagem na cabeça do cara. Quando ele faz aquilo, o que ele tá fazendo é, ele tá colocando uma ideia que quando o cara repetir para ele mesmo, ele vai ver que ele quer muito aquilo. A ideia vai virar do próprio cliente. E aí o cliente compra. Vou repetir. As pessoas não acreditam no que você diz a elas. Isso aqui é o marqueteiro dizendo, né? Mas isso aqui tem fundo de verdade. Elas raramente acreditam naquilo que você as mostra. Elas muitas vezes acreditam no que os amigos as dizem. Elas sempre acreditam no que elas dizem para si mesmas. Isso aqui é verdade. O que os líderes fazem? Eles dão às pessoas histórias que elas mesmas possam contar. Histórias sobre o futuro e sobre a mudança. A minha história só serve, eu já falei isso várias vezes em vários vídeos, minha história só serve para que você, a partir da minha história, conte para si mesmo a sua história. E contando para si mesmo a sua história, você queira o que eu tenho para vender. Porque o que eu tenho para vender é um encaixe perfeito na construção da sua história. Isso aqui é página 145. Com isso eu finalizo este livretinho, Tribos. E eu espero que você tenha gostado e que isso tenha te ajudado.